A professora pergunta para o Joãozinho: Joãozinho, se eu lhe der 2 gatos, mais 2 gatos, mais 2 gatos, quantos gatos você terá? 7, professora. Acho que o Joãozinho não entendeu a pergunta. Eu lhe dou 2 gatos, mais 2 gatos, mais 2 gatos. Com quantos gatos você fica? Eu já te falei 7, professora. Vamos mudar a pergunta então, Joãozinho. Eu lhe dou 2 laranjas, mais 2 laranjas, mais 2 laranjas. Com quantas laranjas você fica, Joãozinho? 6, professora. Muito bem, Joãozinho. Agora vamos voltar ao exemplo dos gatos. 2 gatos, mais 2 gatos, mais 2 gatos. Com quantos gatos você fica? 7. Mas por que 7, Joãozinho? Porque eu já tenho um gato em casa, professora. No, 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 no. Mais uma do Joãozinho. Joãozinho interrompe a explicação para fazer uma pergunta à professora. Professora, como faz para colocar o elefante na geladeira? Não sei, Joãozinho, responde a professora. Ora, é fácil. Abre a porta da geladeira e põe ele lá. A turma cai na gargalhada, menos a professora, é claro. E como faz para colocar uma girafa dentro da geladeira, professora? A professora responde: abre a porta da geladeira e põe ela lá. Não, professora, primeiro tem que tirar o elefante de lá de dentro. A professora dá um longo suspiro e retoma a explicação. Professora, professora! E ela: de novo, Joãozinho. O leão fez uma festa na savana. Sabe qual o único animal que não pôde ir? Qual, Joãozinho? A girafa, é que ela ainda estava na geladeira. Assim que a professora retoma a explicação, Joãozinho a interrompe pela 3ª vez. Professora! Ah, Joãozinho, mais uma vez? Prometo que é a última pergunta. Como a gente faz para atravessar um rio cheio de jacaré? Entra no barco e atravessa o rio, Joãozinho. Não precisa de tudo isso não, professora. Dá para ir nadando. E ela pergunta: mas e os jacarés? Eles estão todos na festa do leão. Mais uma piada sensacional. O motoqueiro ia a 140 km por hora numa estrada quando de repente atropelou um passarinho. Pelo retrovisor, o cara viu o bichinho dando várias piruetas até ficar estendido no asfalto. Não contendo remorso, ele parou a moto e voltou para socorrer o bichinho. O passarinho estava lá, quase morto. Era tal a angústia do motociclista que ele recolheu a ave e levou-a ao veterinário. Lá, o passarinho foi tratado e medicado, e o veterinário disse que havia chances dele sobreviver. O homem então comprou uma gaiolinha e levou a ave para casa, tendo cuidado de deixar dentro da gaiola um pouquinho de pão e água para o acidentado. No dia seguinte, o passarinho recupera a consciência. Ao despertar, vendo-se preso, cercado por grades, com o pedaço de pão e a vasilha de água no canto, o bicho põe as mãos na cabeça e grita: não acredito! Matei o motoqueiro! Mais uma piada legal para você rir a rodo. No concurso de morcegos, estavam fazendo uma disputa para ver quem era o melhor chupador de sangue. Chega o primeiro com a boca cheia de sangue e diz: tá vendo aquela galinha morta ali? Fui eu. Chega o segundo com a barriga tão cheia, mas tão cheia de sangue, que quase não conseguia voar. E ele diz: tá vendo aquela vaca morta ali? Fui eu. E chega o terceiro, com sangue na cabeça, aos pés, totalmente ensanguentada. O pessoal olha para ele e começa a gritar: já ganhou, já ganhou, já ganhou. Então ele diz: tá vendo aquele muro ali? Eu não tinha visto. Vamos lá com mais uma legal para você. A tartaruguinha sobe lentamente numa árvore. Depois de muito esforço, consegue chegar ao topo. Ela então pula com as patas dianteiras e traseiras estendidas e batendo no ar. Como não poderia deixar de ser, ela se esborracha no chão lá embaixo.
Depois de recobrar a consciência, a tartaruguinha volta a escalar a árvore. Finalmente chega ao topo, descansa um pouquinho e salta novamente, esborrachando-se mais uma vez. Um casal de passarinhos num galho mais alto observava esse espetáculo aflitivo desde o começo. Não aguentando mais, a fêmea virou para o macho e disse: querido, você não acha que está na hora de contar à nossa tartaruguinha que ela é adotada? Agora eu vou contar para vocês dos 3 sócios. 3 sócios partilhavam o mesmo escritório e era no 60º andar de um prédio. Certo dia, quando eles entraram no prédio, a luz acabou. Como tinham compromissos inadiáveis, não havia outra solução a não ser subir os 60 andares pela escada. Tenho uma ideia, disse um deles. Eu sou bom de piadas. Posso contar piadas nos primeiros 20 andares. Você, apontou para um dos sócios, adora ler livros de aventura. Pode nos contar alguma história nos próximos 20 andares. E você, apontou para o terceiro sócio, adora histórias tristes. Que tal nos contar alguma história triste para nos entreter nos últimos 20 andares? Todos concordaram e começaram a subir. Nos primeiros 20 andares, todos se divertiram com as piadas e nem notaram quando chegaram ao 20º andar. Até o 40º andar, todos se entretiveram com uma história incrível de ação e aventura. Quando chegaram ao 40º andar, o sócio queria contar uma história triste e disse: eu tenho uma história muito triste para contar, mas muito triste mesmo. Vocês não podem nem imaginar o tamanho da desgraça. Diga lá, disse um dos sócios, qual é a desgraça? E ele responde: esquecemos as chaves da recepção. É muito bom estar com vocês, hein? E a qualquer momento a gente volta com mais notícia e mais informações para você aqui no Janela News Notícias.